Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Irmãos, abre comigo a sua Bíblia. Em Marcos, no capítulo 12, a partir do versículo 26. Marcos 12, 26. Glória a Deus, aleluia. Amém? Está escrito assim: acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés como lhes falou Deus na sarça, dizendo: sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Ele não é Deus de mortos, mas sim é Deus de vivos, por isso vos errais muito. Amém? Vamos orar? Senhor, grande Deus e Pai, em Tua presença eu coloco a minha vida neste momento, para ser usado, meu Deus, como um instrumento e uma ferramenta nas Tuas mãos, e que o Senhor possa falar aquilo que está preparado para nós como alimento essa tarde, para que nossos ouvidos e nossos corações compreendam a Tua palavra, Pai, e que nós possamos, cada dia da nossa vida, saber, meu Deus, que o caminho, a verdade e a vida, para que possamos andar, Senhor, por eles, está em Ti, Senhor, está na Tua palavra, está no Senhor Jesus Cristo. Senhor, que possamos fazer vereda direita para os nossos pés, que possa nosso coração, Senhor, ter sede e fome de Ti, que nossa vida, Senhor, ó Deus, não seja apenas para buscar e pensar nas coisas da terra, mas que possamos, meu Deus, aplicar o nosso coração a buscar as coisas que são de cima, aonde o Senhor está. Nos ajuda, Espírito Santo, a pregar a Tua palavra. Fala por meio da minha boca, da minha voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Amém? Podeis vos assentar, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, Jesus, ele foi questionado pelos escribas, os saduceus, a respeito da ressurreição, da vida eterna. Jesus então, ele diz que o homem na ressurreição, depois da morte, ele é como um anjo. Ele não casa e não se dá em casamento. Mas aí Jesus falou para aquelas pessoas que estavam ali, dizendo assim: ora, vocês não conhecem o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Abraão já havia morrido, já fazia 500 anos quando Jesus falou isso. Aliás, quando fazia quase 2000 anos que Abraão já havia morrido, Isaque já havia morrido, Jacó já havia morrido, e o Senhor Jesus então, ele diz assim que, para aquelas pessoas daquele momento, os escribas, os fariseus, os saduceus, que Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. É interessante que quando você olha o capítulo 20, o versículo 27 está dizendo: Deus não é Deus de morto. Isso indica que Abraão, Isaque e Jacó, embora tivessem morrido há 2000 anos praticamente, eles estavam vivos na presença de Deus. Porque na verdade, o que morre do homem, que vai para o pó, é o corpo, é a matéria. Porque a alma do homem, ela é viva. Ela nunca vai morrer, ela nunca vai perecer,
Então isso indica que Abraão, Isaque e Jacó estavam na presença de Deus vivos o tempo todo. Assim também é com aqueles que morrem em Cristo Jesus. Aqueles que partem dessa terra para o paraíso, apenas o corpo, a matéria, ficou ali no pó, porque não está escrito que o pó volta ao pó e o espírito vai a Deus que o criou? É isso o que acontece após a morte de um santo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala claramente ali em Romanos 8, que nada nos separará do amor de Deus, nem a morte, nada, nem altura, nem profundidade, nem anjo, nem principado, nem potestades. O que ele está dizendo aqui? Nada nos separará do amor de Deus. Porque se o cristão fechar os olhos dele agora, certamente ele vai para a eternidade com Cristo. Porque não foi o que Jesus disse: eu vou preparar lugar para que aonde eu estou vós estejais também? Isso não era depois da ressurreição. Isso é para aqueles que partem agora, no período de vida, até mesmo antes da ressurreição, antes do Senhor Jesus Cristo voltar. Então, irmãos, isso para nós é motivo de alegria. O maior gozo do cristão, a maior alegria do crente, é saber que um dia ele vai embora dessa terra, mas que se ele estiver preparado, se ele estiver firme, preparado, do outro lado que espera, meu irmão, é melhor do que aqui. É por isso que Paulo dizia que tinha vontade de partir, estar com Cristo era melhor, mas ele dizia: por causa de vós, eu ainda vou ficar um pouco aqui. Era um homem que não tinha medo da morte. Era um homem que dizia que o viver dele, enquanto ele vivesse aqui nessa terra, ele ia viver para Cristo. E que por meio do corpo dele, ele cumpriria o resto da aflição de Cristo. É por isso que quando ele era injuriado, ele não reclamava. Quando ele era chicoteado, quando ele era bofeteado, quando ele foi preso, você não vê Paulo reclamar. Porque Paulo sabia que, olha uma coisa muito importante, que as aflições desse tempo presente, as lutas, as dificuldades desse tempo presente, não se compara com a glória que há de se revelar. Aquilo que nós vivemos hoje, porque a vida, ela tem momentos difíceis para todo mundo. Se você está muito bem hoje, glória a Deus, continue firme, adorando a Deus. Se você está passando um problema, uma dificuldade, continue firme, adorando a Deus, porque todo mundo tem problema. Nem esse, aquele, não é eu, não é só você, não é só aquele. Não, ninguém de nós está livre em cima dessa terra de ter luta. Mas só que a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor. Então, meu irmão, vou te dizer uma coisa: todo homem tem sua história. A história de cada homem da Bíblia foi escrita conforme a sua fé, a sua obediência. Todos nós também temos a nossa história, e a história nossa, ela não vai ser construída o futuro com Deus longe de fé e obediência. Não vai ser construída uma história da nossa vida sem fé e sem obediência a Deus. Quando Deus chama Abraão, olha aqui, quando Deus chama Abraão, escolhe Abraão entre o seu povo, Deus disse para Abraão uma coisa: sai do meio do teu povo, da tua parentela, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E ali Deus abençoou Abraão com as bênçãos materiais e espirituais que ainda viriam a acontecer no futuro e que ainda está acontecendo até hoje. Porque a promessa que Deus fez a Abraão está tão de pé, tão firme, até hoje, até agora, neste momento. E Abraão, então, obedecendo a Deus, ouve a voz de Deus, porque uma coisa importante na vida de um cristão é saber ouvir quando Deus está falando com ele, é entender quando o Espírito Santo está falando com ele, que requer alguma coisa da parte dele, para que o homem ou a mulher que seja, que Deus trata conosco,
a gente venha estar disposto a ouvir aquilo que Deus está falando por meio da sua palavra, por meio do seu Espírito, porque bem, como eu sempre falo ali em Apocalipse, aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz à igreja, porque o Espírito Santo vai falar o que para a igreja? Vai falar o que para a igreja? Vai falar de coisas espirituais.
nós como exemplo, motivação. Mas tem aqueles também que não servem como motivo, não serve como motivação, mas que serve como exemplo, para que eu possa olhar para a vida dele e entender uma coisa: não posso fazer como fez essa pessoa. Veja bem agora, ele orou 20 anos para sua esposa engravidar, e nesses 20 anos de oração, chegou o momento que Rebeca engravidou, ficou grávida, e agora não era um, era dois filhos, que lutavam dentro da sua barriga. Por que lutavam? Porque naquele tempo havia uma colocação assim: o filho primogênito é que mandava em tudo depois do pai. Ele era o rei, ele era o governador, o filho primogênito, é ele que herdava as maiores bênçãos do pai, e o poder e a autoridade do pai estava sobre a vida dele. Então você que é o filho primogênito, né, tem essa bênção sobre a tua vida. Mas então veja bem uma coisa: os dois nasceram, chegou o momento de nascer, mas Jacó, ele nasce grudado no calcanhar do seu irmão. Ele grudou no calcanhar do seu irmão na hora de nascer, né, porque ele não queria ficar para trás. E os dois cresceram. A Bíblia diz que, vamos comigo ali em Gênesis 28. Gênesis 28. A Bíblia disse que Gênesis 25, Gênesis 25, versículo 27 ao 34, fala assim: e cresceram os meninos, e Saul foi homem destro na caça, homem do campo. Jacó, porém, era varão quieto, que habitava em tendas. E amou Isaque a Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozeu uma sopa, e voltando Esaú do campo, e estando cansado, disse a Jacó: rogo-te que me deis a comer desse guisado vermelho, pois estou muito cansado. Por isto foi chamado, estou muito cansado, disse Jacó: rogo-te que me dê a comer desse guisado vermelho, pois estou muito cansado. Por isso foi chamado o seu nome Edom. E Jacó respondeu-me: vende hoje a tua primogenitura. Então disse Esaú, presta atenção aqui agora. Então disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que pois me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me isso hoje. E lhe jurou, e vendeu a Jacó a sua primogenitura. Então Jacó deu a Esaú pão e guisado, e lentilhas, e ele comeu, bebeu, e se levantou e se foi. Assim menosprezou Esaú a sua primogenitura. Temos aqui, tem duas histórias na Bíblia que fala nesse sentido. Primeira, foi que Eva, o que fala Eva? Que ela deu ouvido a Satanás e comeu do fruto proibido, e isso trouxe grande problema e aflição para a humanidade até hoje. Ela foi enganada, ela praticamente caiu na lábia de Satanás, foi induzida a comer do fruto proibido, do qual Deus não havia ordenado, Deus havia ordenado que não comessem, e havia dito: o dia que vocês comer, vocês vão morrer. Agora aqui nós temos uma outra história
não sei quantos mil anos depois, que um camarada, que também tinha a bênção de seu pai, de seu avô Abraão, que passou para o seu pai, que agora era dele, mas que ele não fazia causa daquilo, ele não importava com aquilo, ele não importava a bênção espiritual que Deus deu a Abraão, estava sobre Isaac, e agora iria passar com a morte de Isaac, passaria para ele, que era o primogênito, aquele que nasceu primeiro. Mas ele não deu ouvido. E ele diz assim: Jacó queria a bênção, porque desde do ventre já lutavam por ela. E quando ele nasceu, ele disse assim: não, vou nascer grudado ao calcanhar, porque eu também vou agarrar essa bênção. Se meu irmão rejeitar, eu tomo posse. E como ele não temia, como Esaú não temia Deus. Interessante aqui outro fato, é que entre a família talvez aconteça muito isso. Entre os filhos, a mãe prefere um, o pai prefere o outro. A mãe gosta mais de um, não que não gosta de todos, mas acha aquele merece mais carinho, mais amor, mais atenção do que o outro. A Bíblia diz que Isaac amou a Esaú. Porque o quê? Porque ele caçava, trazia a caça, fazia para ele, ele comia, e ele gostava. Aí eu estava pensando e meditando bem, perguntando para mim, até uma coisa, eu disse: Senhor, eu queria entender por que Isaac morreu cego. Por que Isaac não morreu com as suas visões perfeitas? Aí se você vê muitos comentários que dizem assim: não, mas Jacó foi trapaceiro, Jacó roubou a bênção. Não, eu creio que não, porque Deus sabe como trabalhar. Sabe por quê? Porque certamente a preferência, mesmo Isaac, sabendo que Esaú era um camarada que fazia coisa errada, que não importava com as coisas de Deus, portanto, ele havia tomado 2 mulheres das filhas de Et para casar, e aquilo aborrecia muito a sua mãe. Isaac não levava isso em conta. Por isso todo esse acontecimento, aonde eu acredito nem nunca vi ninguém pregar sobre isso, né? Que por detrás de tudo isso também tem a mão de Deus, porque Deus conhece o coração dos homens, Deus conhece o teu coração, Deus sabe teus pensamentos. Então Deus diz assim: bom, se Ele tiver as vistas, certamente Ele, como o cabeça, Ele vai abençoar a pessoa que eu não quero que seja abençoada, porque desde que estava no ventre da mãe Rebeca, a Bíblia fala que Deus falou para ela: olha, o maior servirá o menor. Então já tinha ali um plano de Deus, quando os dois estavam sendo gerados dentro da barriga de Rebeca. E tudo tem o seu tempo. Isaac agora ia abençoar um dos dois, até que chegou o momento, ele diz assim para Esaú: filho, vai caçar, pega uma caça, faz aquele guisado gostoso e traz para mim, porque eu vou te abençoar, eu vou passar a bênção de meu pai para você. E ele então sai para o mato para caçar, e a Rebeca escuta a conversa. E quando Rebeca escuta a conversa, ela chama Jacó e diz assim: vem cá, pega para mim 2 cabras, vamos matar, fazer um guisado bem gostoso para o seu pai, e você vai levar para ele, ele vai comer e vai te abençoar. Aí Jacó, com medo, diz: mas minha mãe, não vai dar certo, porque Isaac é peludo, ele tem muito pelo no corpo, nos braços, para o pescoço, e eu não tenho, eu sou liso. E ela disse: não,
Vamos colocar assim, pegamos o couro das cabras, e vamos colocar sobre o teu braço, sobre o teu pescoço, e você vai vestir um dos vestidos de Saul, para que quando o teu pai tocar em você, ele vai ver que é Esaú que está ali. E assim foi feito. Jacó então vai levar o guisado para o seu pai Isaque comer, e ele então diz assim: meu filho, chega mais perto. Por quê? Quando ele chegasse mais perto, ele ia sentir o cheiro da roupa, e ia ver, ao tocar no braço, saberia que se fosse Jacó, não teria pelo. Aí ele diz assim: mas interessante, a voz é de Jacó, mas o cheiro e a pele, o tato, como ele tocou nele, né, é de Isaque, é de Esaú. E ele o abençoou. Agora veja uma coisa aqui importante, da pessoa que não dá valor naquilo que Deus dá para ele. A Bíblia diz que mais tarde, depois que ele chegou, procurando a bênção, nem com lágrimas ele alcançou. Ele não alcançou mais lugar de arrependimento, por causa da sua maneira de tratar as coisas espirituais. Eu quero dizer uma coisa para você, para mim, para nós: como você tem tratado as coisas espirituais na tua vida? É de qualquer jeito? É de qualquer maneira? Como você conduz a vida espiritual? É de qualquer jeito, de qualquer maneira? Entenda que não vai ser aceito por Deus. Então o que acontece? Jacó recebe a bênção. Ele é abençoado no lugar de Esaú. E Deus então, agora, sabendo o que faz, porque Deus não faz as coisas pela metade ou pelo meio, não. Porque a Bíblia diz uma coisa: os planos de Deus não são frustrados. Ninguém vai frustrar o plano de Deus na minha vida e nem na tua vida. Agora, a dependência disso, dessas coisas acontecerem, está na nossa maneira de conduzir a nossa vida espiritual. Como eu conduzo a minha vida espiritual, assim será a minha comunhão com Deus. A minha história só será escrita se eu for como Isaque, que era de oração e obediente. Mas mesmo assim, homens cheios do poder de Deus, cheios do Espírito Santo, são capazes de errar. São capazes de errar, de pensar, de tomarem decisões que muitas das vezes não é a decisão, não é a vontade de Deus. Porque pela vontade de Esaú, de Isaque, ele iria abençoar Esaú, e não era a vontade de Deus. Então Deus falou: bom, você vai perder a visão. Penso eu, colocando aqui, você vai perder a visão, porque não é Isaque não é Esaú que eu quero, eu escolho Jacó. Ali, quer ver? Jacó, ele estava trocando, Esaú, ele estava trocando o seu direito de receber as bênçãos de seu avô Abraão por um prato de comida. Hoje, os pratos de lentilhas são tentações gerados pela cobiça do nosso coração. A cobiça seduz e encanta. Envenena, confunde e destrói. Porque focamos no alvo, esquecemos da consequência. Depois de tudo isto, depois de tudo feito, a pessoa vê, não valeu a pena. Isto aconteceu com Esaú. Ele percebeu que foi enganado. O diabo consegue enganar Eva. Falando aqui que eu falei, o diabo conseguiu enganar Eva, oferecendo o quê? Uma fruta. Foi grande a queda.
Esaú vendeu seu direito de primogenitura por um prato de comida. Quantos estão vendendo a vida espiritual? Quantos estão destruindo a vida espiritual por troco de nada? Por coisas que não têm sentido, não têm valor, são coisas passageiras, são coisas momentâneas. Quantos na face da terra estão destruindo a sua vida espiritual porque deixaram, como a Bíblia diz, o Senhor, o manancial de água viva, e cavaram para si cisternas rotas? E a Bíblia diz que aqueles que abandonam o Senhor, os seus nomes serão escritos sobre a terra. Vamos lá comigo em Hebreus 12, 16, 17. Olha o que está escrito ali em Hebreus 12. Olha ali, ó. A ninguém, seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima o buscou. Tem pessoas que ele vai sofrer consequência na sua vida, vai pagar caro, vai sofrer certas consequências, não porque é a vontade de Deus, não que seja o plano de Deus, mas pela nossa desobediência, pela nossa falta de prestar atenção naquilo que o Espírito Santo fala conosco. Esaú não deu valor enquanto tinha. Quando tentou buscar, já era tarde. Tem pessoas que não dão valor na vida espiritual que tem. Um dia na eternidade, quem sabe, quando muitos vão tentar buscar certo? Ou quem sabe, até mesmo nessa vida, buscar um conserto com Deus, tem muitos que já é tarde. Sabe como que é tarde? A pessoa que vive num caminho errado, que abandona a luz e vai para as trevas, de repente, um acidente. Ali no Vitorino teve um rapaz agora, ontem, estava tirando leite. Pá, morreu na hora. Segunda eu ouvi falar, morreu, conhecido meu, colega meu, pá, morreu na hora. Já está enterrado aqui. Estava Antônio vivo, já está enterrado. E não tinha nada, tirando leite, eu ouvi falar. Estava lá, vai da vaca, quando vê. E aí? E se isso acontecer com um crente desviado? E se isso acontecer com um crente que não teme a Deus? Esaú tentou buscar com lágrima arrependimento. Não dá mais. Deus o havia rejeitado. Se nós pararmos e pensarmos, não dá para brincar de crente. O tempo não é de brincar de crente. O tempo não é de brincar com as coisas espirituais. O tempo não é de brincar, de empurrar a vida espiritual com a barriga. Porque a verdadeira sabedoria de um homem se mostra pelas suas obras, pelos seus feitos. A verdadeira sabedoria de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, se mostra pelos seus feitos, pelas suas obras, por aquilo que ele é diante de Deus. Então o que está dizendo ali? Ele buscou arrependimento com lágrimas, mas já era tarde. Deus o rejeitou. A Bíblia nos dá uma advertência. Melhor, deixa eu voltar um pedacinho aqui, ó. O problema nosso, porque focamos no alvo, esquecemos da consequência. Às vezes você foca em determinada coisa, eu quero aquilo, vou fazer aquilo. É preciso lembrar na consequência que aquilo pode gerar, que o problema que aquilo pode trazer. É por isso que o homem de Deus, a mulher de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Porque quando ele é guiado pelo Espírito Santo, é como eu falei no começo da mensagem, ele não faz nada sem primeiramente buscar a Deus. Ele espera em Deus. Ele sabe que Deus vai lhe dar vitória, porque Deus é um Deus de vitória.
abençoador, galardoador, recompensador daquele que busca. Então o que aconteceu aqui, esse camarada? Ele focou apenas num prato de lentilha, porque ele estava morrendo de fome. O que ele não fala ainda? O que eu quero com a minha primogenitura, se eu estou a ponto de morrer de fome? Ou seja, o que me vale isso? Se minha barriga está vazia. Tem gente que diz assim: o que vale estar na igreja? Na quarta, na sexta, no domingo? Que importância tem? Tem grande importância. Vida espiritual com Deus, ela demonstra firmeza. O cristão que tem vida e comunhão com Deus demonstra firmeza, passo a passo, na sua caminhada, na sua vida, porque ele procura viver para que a glória seja toda do Senhor. E o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não foca só naquilo que ele quer, que está diante dos olhos, foca na consequência. É como a Bíblia fala ali em Mateus 7, que o homem sábio constrói a sua casa sobre a rocha, o tolo constrói de qualquer jeito, né? Então o que acontece? O mal vem para todo mundo, o dia mal vem para todo mundo, mas quem está firmado na rocha, meu amigo, ele vence de letra, porque maior é o que está em nós do que tudo quanto está no mundo, né? A Bíblia nos dá uma advertência, que não sejamos como Esaú, que foi chamado de profano, porque vendeu ou trocou a sua bênção futura por um prato de comida. O que nós trocamos? O que vale a pena, vamos colocar assim, o que vale a pena nessa terra trocar pelas coisas espirituais? Tem alguma coisa? Tem mulher? Tem dinheiro? Tem emprego? Tem fama? Tem sucesso? Tem qualquer coisa nessa terra que vale a pena eu desprezar a palavra de Deus por causa de qualquer uma dessas coisas? Existe alguma coisa melhor no mundo do que é nos oferecido pelo Senhor, que é rua de ouro, muros de pérolas? Existe alguma coisa melhor nesse mundo que alguém possa passar para mim? Isso aqui é melhor do que estar com Deus, isso aqui é melhor do que ter uma vida com Deus? Não existe. O que existe no mundo é aquilo que o diabo usa para enganar: prostituição, mentira, bebida, droga, né? Roubo. O que o diabo tem para oferecer para o homem é tudo isso. É interessante que, já disse isso aqui algumas vezes, tudo aquilo que leva o homem para o inferno é pago. Se o cara morre na cachaça, ele não ganhou de graça, ele teve que pagar. Se alguém morreu no crime, nas drogas, ele teve que pagar. Se o camarada quer sair da casa dele, quer ir prostituir num cabaré, ele tem que pagar. Tudo que a pessoa, se ele vai morrer no cigarro, se ele é viciado no cigarro, ele tem que pagar. Então tudo que o diabo dá para as pessoas, ele ainda cobra, ainda é cobrado, ainda tem preço. Você não vê que tem gente que é viciado na cachaça, que o coitado do miserável, ele deixa todo o salário dele no bar e a família passa necessidade em casa? Aquele que vive no mundo das drogas é a mesma coisa, porque o vício dele é sustentado, mas ele tem que pagar por aquilo, não é nada de graça, né? Então, o que aconteceu? Ele foi chamado o quê? De devasso. O que é devasso? Imoral. Uma pessoa imoral. Quando ele foi chamado, o que é imoral? Toda atividade fora do casamento que o homem tem, um homem imoral. O que é profano? É tudo que transgride as regras sagradas. Um exemplo: quando um crente está ouvindo uma música do mundo, ele está profanando a sua fé. Meu irmão, quantas pessoas que são profanas dentro da igreja, que dentro da igreja são santos, mas fora dela fazem e praticam coisas que não devem.
Está no trabalho, põe um fone de ouvido no ouvido, ouve música da Anitta, de não sei de quem lá mais, de não sei de quem lá mais. Uma pessoa assim, por Deus, ela é chamada como profano, devasso, imoral. Porque a Bíblia fala o que? De santidade, de consagrar o corpo, a vida para Deus. Então aqueles que assim fazem, o que Deus chama? Profanos. Um crente que ouve música do mundo é um profano. Um crente que assiste as novelas do mundo, de prostituição, adultério, é um profano. É isso que Esaú era, um homem que fazia tudo o contrário daquilo que Deus lhe pedia. O que Deus pede hoje? Fala para mim, sede santo porque eu sou santo, em toda a vossa maneira de viver, não é? Ou é alguma coisa? Sede santo porque eu sou santo em toda a vossa maneira de viver. O que é o imoral aqui? Todo aquele que tem relação sexual antes do casamento, a namorada que dorme com o namorado que dorme com a namorada antes de casar e tem relação sexual. Isso é imoralidade, pecado, profano. E pessoas assim nunca, se não arrependerem e mudar o comportamento, nunca herdarão o céu. Pode ter 30, 40, 50 anos de igreja, porque Deus não admite tais coisas. Gênesis 25, 31, olha aqui, uma coisa onde também Esaú se perdeu. Olha ali. Então diz Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Esaú se perdeu em suas palavras. Estou a ponto de morrer de fome, para pois que me servirá a minha primogenitura? Rapaz, ele desprezou a maior bênção da vida dele. Sendo ele o primogênito, a bênção de Abraão estaria sobre ele. A bênção que passou para o seu pai estaria sobre ele agora. Ele era agora o homem que nós ia estar falando bem dele aqui. Não era para ser Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Poderia ser Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Esaú. Só que foi trocado, porque ele não deu valor naquilo que era sagrado, naquilo que era espiritual. Ele não deu valor. E quando ele diz assim: o que eu quero com isso? Que valor tem isso? Se eu estou a ponto de morrer de fome, o que vai servir o meu direito de primogênito? Se eu estou a ponto de morrer de fome, quer dizer o que? Ele desprezou as coisas sagradas, as coisas de Deus. É por isso que foi chamado de profano, imoral. Assim é eu e você, qualquer um de nós, qualquer crente, de qualquer igreja, de qualquer denominação, que não dá valor às coisas de Deus. Muitas das vezes, muitos até já tiveram uma revelação, muitos, quem sabe, até já tiveram um sonho com Deus, em relação a alguma coisa que Deus falou com ele. Alguns Deus até já profetizou por alguém, usando alguém, dizendo: olha aqui, tenho algo para ti, tal. Outros, em sonho, Deus mostra para ele: você vai ser assim, eu quero que seja assim, assim. A pessoa simplesmente ignora aquilo que Deus fala, porque ela não passa a viver e praticar aquilo que Deus falou com ela, ou mesmo que seja por meio da palavra. Quando uma pregação vem, sempre a palavra de Deus vai vir conforme a nossa necessidade, embora não sirva para todos, mas para alguns ela serve, porque a Bíblia está escrito que a palavra dele não voltará vazia, ela prosperará naquilo que ela foi enviada. Então, se nós não estamos tratando bem, não estamos valorizando o nosso chamado, o nosso batismo, a nossa conversão, se nós não estamos valorizando isso, nós estamos perdidos. Se o crente não valorizar o seu batismo, quando ele aceitou Jesus, o seu batismo, o novo nascimento,
se ele não valorizar isso na sua vida, o que mais lhe resta de esperança nas coisas espirituais? Temos que valorizar as coisas espirituais que Deus nos deu, ou o conhecimento que Ele já tem revelado a nós. Amar a Deus vai partir de cada um. Amar a Deus é um princípio que vai partir do coração de cada um de nós. Então que o teu coração ame o Senhor mais do que a tua própria vida. Porque se você amar a Deus mais do que a tua própria vida, você não vai desprezar nenhum dos planos de Deus na tua vida. O que aconteceu com Jacó? Aliás, Esaú, ele perdeu nas suas próprias palavras. Esaú se perdeu em suas palavras, suas próprias palavras. Estou a ponto de morrer de fome. Para que me servirá a minha primogenitura? Ele ainda jurou para Esaú. Valia pouco para ele a sua primogenitura. A vida eterna, para uns, é a coisa mais importante nessa vida. Para alguns outros, valem pouco. A vida espiritual, a salvação, para uns, a vida eterna, para uns, vale mais que tudo, mais que ouro e prata. Muitos até já morreram pela fé, deram suas vidas pela fé, não voltaram atrás, não negaram sua fé, morreram por ela, recusaram, está lá em Hebreus 11, recusaram muitas coisas, recusaram até viver, porque esperavam uma melhor ressurreição. O tempo hoje, meu irmão, os dias hoje, guarda isso no teu coração, é dia de esfriamento na terra, é dia de desânimo de muitos. Muitos desanimam, muitos vão parar, muitos vão jogar a toalha, porque Jesus disse que quando multiplicasse a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Muita gente estão dentro das igrejas hoje vivendo uma vida totalmente errada. Vamos ver uma coisa aqui, veja o peso da nossa palavra. A Bíblia fala que cada um comerá dos frutos dos seus lábios. O que Esaú disse? Que valor tem a minha primogenitura se eu estou morrendo de fome? Fala comigo em Provérbios 13, 1 ao 3. Provérbios 13, do 1 ao 3. Olha ali, ó. O filho sabe, atende à instrução do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios, se destrói. Pula comigo agora em 18, 20 e 21. (18, 20 e 21). Não, 18, 20 e 21. Olha lá. Aí. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Você sabe que você é resultado de suas palavras. Se você tem uma boca que profetiza bênção, vitória, ela vai estar sobre você. Mas se você declara derrota, nossa, minha vida não presta, eu nasci para sofrer, porque na minha vida tudo dá errado, não sei o que é ter felicidade, não sei o que é ter paz, não sei o que é ter alegria, parece que Deus nem olha para a minha vida.
a própria boca da pessoa amaldiçoa ela. E a Bíblia diz que ela comerá do fruto dos seus lábios. A vida de cada um está no poder do lábio. Se está difícil, eu não murmuro, eu vou vencer. Em nome de Jesus eu vou dar a volta por cima. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se eu olhar para a situação e começar a reclamar, murmurar, lamentar, a minha boca é minha inimiga, a minha língua é meu adversário. Porque da boca, o que está escrito ali? Cada um se fartará das palavras que saem da sua boca. Aí a Bíblia diz que a boca do sábio é saúde. A boca do sábio é saúde, mas a boca do tolo a destrói. Estou passando por uma adversidade, por um problema, droga de vida, porcaria de vida, não vale nada, não deveria nem existir, se eu morresse não faria falta alguma. A pessoa amaldiçoa ela mesma, né? Olha aqui, vamos comigo lá em Gálatas 3,16. Da mesma forma que Esaú, com suas palavras, destruiu a sua vida com Deus, assim também muitos hoje fazem a mesma coisa. Olha ali, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, e não diz e as descendências, como falando de muitos, mas como de uma só, e a descendência que é Cristo. Olha aqui agora, a Bíblia diz que a lei que veio 430 anos por Moisés, depois que o povo desceu para o Egito, ali cresceu, depois de Jacó, o povo desceu para o Egito, houve a história de José, aquele povo multiplicou ali, ficou 430 anos no Egito, né? Aí Moisés tira aquele povo do Egito, dá a lei, Pentateuco, os 5 livros da lei. Aí a Bíblia está dizendo assim, que, olha aqui, a lei que veio 430 anos depois que Deus fez essa promessa a Abraão, que passou para Isaac, veio sobre Abraão, Isaac e Jacó, 430 anos, a lei que veio depois não invalidou a promessa. Agora chega depois de milhares de anos, vem agora o Messias, Jesus, o Salvador do mundo. E a Bíblia está escrito, o que está escrito ali? Bota no comecinho para mim, olha ali, ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, não diz e as descendências, como falando de muitos, mas como de uma só, e a descendência que é Cristo. Quem que agora são os herdeiros dessas bênçãos? Quem é? Quem é? A igreja, os cristãos de hoje, os homens e as mulheres de hoje, porque nós, por meio de Cristo, nós tornamos o que? Descendência de Abraão e herdeiro das suas promessas. Olha que coisa tremenda. Mas eu não posso ser profano como Esaú, que rejeitou a promessa, ou então dizer, como diz alguns, não vale a pena estar na igreja. Fazer o que na igreja? Onde está a bênção? No Senhor Jesus. Mas aonde a bênção mora? Na casa dele. Na casa dele. Olha, fala que a descendência que herdar as promessas é a descendência que vem de Cristo. Não diz as descendências, aqui diz claramente que só os crentes em Cristo são descendência de Abraão e herdeiro da promessa. Pula comigo no versículo 39, Marília, aliás 29, Gálatas 3, 29. Aí vem a palavra final: esses sois de Cristo,
Então sois descendência de Abraão, e herdeiro conforme a promessa. Sabe o que é a promessa? Abençoar-te-ei, engrandecer-te-ei, farei de ti uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as famílias da tua casa, dos teus parentes, serão benditos por causa de você. Quando você ora, você intercede por eles. E aí a Bíblia diz uma coisa importante, que contra Jacó não vale encantamento, macumba, feitiço. Você não precisa temer isso. Você tem que ficar firme com o Senhor, firme com Deus, firme nas promessas, não ser profano, desprezar a palavra de Deus por qualquer outra coisa, por comida, por bebida, por farra, por bagunça, pelo que quer que seja, mas ficar firme, olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Nada pode mudar isso na minha vida e nem na tua vida. Nem ninguém tem poder de mudar isso. Nem o inferno inteiro, nem ninguém pode mudar isso, porque já é promessa de Deus. Viva como descendência de Abraão. Lembre, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó estão vivos. O corpo está na terra, mas estão vivos. Se é Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, eu sempre vou dizer assim: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e meu Deus também, meu Pai também, meu Pai. Eu me coloco nessa posição em oração como filho, herdeiro das bênçãos de Abraão, porque quem falou isso é Deus, quem colocou isso aqui é o Espírito Santo. Então, aqui só fala de uma descendência, uma só, e essa descendência é a que vem de Cristo, não tem outra. Se não for crente em Cristo, na palavra, nascido de novo, não está debaixo dessa promessa. Mas se é um homem, uma mulher que nasceu de novo, que é guiado pelo Espírito Santo, está debaixo dessa promessa. Você pode orar a Deus, fala: Senhor, está escrito, tua palavra diz que eu sou descendência de Abraão, tenho as promessas de Abraão, e tomar posse dela na tua vida, amém? Você pode aplaudir Jesus então bem forte? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Da sua glória, semelhante ao homem, se esvaziou, salvo todo, a si mesmo se humilhou. Ele obedeceu até a morte
debaixo da terra, ao nome de Jesus, todos joelhos se dobrarão e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Vamos dizer, Jesus, sobre todo nome, sobre todo nome, debaixo da terra, ao nome de Jesus, todos se dobrarão e toda língua confessará o quê? Ele é o Senhor. Aplauda Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Ainda
em espírito de oração. Agora é você e Deus. Fale com Deus neste momento, independente das circunstâncias. A palavra de Deus diz que temos que adorar a Deus em todo tempo. Ele é bom. Ainda me lembro aqui de manhã hoje, eu estava meditando na palavra e Deus me levou a ler a palavra de Paulo e Silas. Eles foram atados, foram presos, mas eles não pararam de orar. Eles não pararam de glorificar a Deus. E Deus ouviu o clamor deles e os libertou, em nome de Jesus. Então, independente da circunstância, do que você precisa, não importa de como você está, de como você chegou aqui, mas se você ouviu a palavra e buscou em Deus, tenha fé, Ele há de fazer o milagre hoje, em nome de Jesus. Glorifica a Deus, vai orando. Deus é bom todo tempo. Ele está aqui e te pergunta: o que queres que eu te faça nessa tarde? Coloque diante de Deus. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus de Jesus Cristo e nosso Deus. Estamos aqui, Pai, diante da Tua presença, Senhor meu Deus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te damos graças, Pai querido e Pai amado, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Em Ti, Pai, nós entregamos, meu Deus, as nossas vidas, meu Pai. E em nome de Jesus Cristo, meu Deus, toca na vida do Teu povo, toca na vida da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, vai tocando, Jesus Cristo. Nós, meu Deus, no Seu nome poderoso, nós repreendemos todo mal. Nós repreendemos, meu Deus, toda amarração, toda armadilha do inimigo, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, começa a operar milagres nessa tarde, Senhor, meu Deus. Nós te damos graças, meu Deus, porque temos certeza, Senhor, meu Deus, que sairemos daqui, meu Deus, não como chegamos, mas sairemos daqui, meu Deus, transformados. Sairemos daqui, meu Deus, libertos, meu Pai. Sairemos daqui, meu Deus, cheio, meu Deus, do Seu Espírito Santo, cheio, meu Deus, da Sua presença. Obrigado, Senhor, meu Deus, pela Sua palavra que nos falou nessa tarde conosco, meu Deus. Abençoa, Senhor, meu Deus, a Sua igreja. Abençoa, Senhor, meu Deus, a família quadrangular de Silvianópolis, meu Pai. Abençoa, meu Deus, aqueles, meu Pai, que não vieram, meu Deus, que não puderam estar aqui presente, meu Deus. Nós te adoramos, Pai, nós te bendizemos, Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Oh, meu Deus, o Senhor nos amou tanto, Pai, que entregou, meu Deus, Seu único Filho para morrer, meu Deus, pela nossa salvação. Que, meu Deus, que o sangue, meu Pai, vertido na cruz do Calvário, possa, meu Deus, nos limpar. Possa, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nos transformar, Senhor, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, possa, meu Pai, mudar as nossas vidas, meu Deus. Que o Senhor, meu Deus, possa, meu Pai, escrever o nosso nome no livro da vida, Senhor, meu Deus. Te colocamos, meu Deus, as nossas vidas na Sua presença, meu Deus. Abençoa, Senhor, meu Deus. Salva essa cidade, salva Silvianópolis, meu Pai. Abençoa, Senhor, meu Deus, o nosso Brasil, Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que nós podemos, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, viver tempos bons, meu Pai. Vivemos, meu Pai, na Sua presença, é o que mais precisamos, meu Deus. Nós precisamos da Tua presença, nós precisamos da Tua misericórdia, meu Deus. Alcança, Senhor, meu Deus, os nossos familiares, meu Pai. Está escrito na Tua palavra, Senhor, meu Deus, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu coloco, Senhor, meu Deus, as nossas famílias nas Tuas mãos. Salva, Senhor, meu Deus,
as nossas famílias, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Nós te adoramos, nós te bendizemos e te damos graça por tudo que o Senhor fez para nós, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Continue adorando, continue dando glória a Deus. Ele é maravilhoso, Ele é digno de toda honra e de toda glória. Clama a Deus nessa tarde, Ele quer te ouvir. A palavra de Deus diz: clama a mim que eu respondo. Coloca. Eu nasci apenas para amar. E acredito que todo ser humano, um a um, precisa ser amado. Não importa a cor, o modo de vida que vive, ou o nível financeiro que tem. Um dos mais importantes fatos da vida é viver de amor. É ter um abrigo que alivia a sua alma, que desprende as pessoas da tristeza e da solidão. Um lugar que realmente ama e se importa com o que cada um sente. Quem não precisa de amor? O amor é tudo, é a cura de tudo, é o resgate de tudo, é o resumo de quem é Jesus. E foi para isso que eu nasci, apenas para amar.